Joia. Beleza, gravação iniciada. Pode começar, professora. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Priscila Cartacho, sou da antiga graduação da Educação Física, onde tinha esse bacharelado e licenciatura que a gente dizia, né, que era plena. Sou membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, onde eu estudo toda essa parte de movimento e tento dar uma visão um pouco diferente, mais da linha do treinamento funcional. Sou pós-graduado em musculação e condicionamento físico. Também eu tenho especialização na área de reabilitação de lesões de doenças musculoesqueléticas. Sou Master Trainer com 360. Sou professora de programas de graduação aqui na região. Também trabalho com algumas ligas acadêmicas, onde a gente faz a integração com a fisioterapia. E sou proprietária da WeFitness, que é um espaço, um CT de treinamento aqui em João Pessoa, tá? Então, vamos para uma pequena introdução, tá? Então, falando um pouco de treinamento de força, né? Então, todo movimento, ele requer um pouquinho de força. Então, esse planejamento, ele é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do atleta, principalmente de nós que somos preparadores físicos e precisamos entender como funciona a questão do movimento, né? Nós vemos da educação física, era muito atrelada a questão da força, acima de tudo, e hoje, com a evolução do esporte, da medicina do esporte, a gente vem integrando outros componentes além da força, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês hoje aqui à noite, que a construção, a base do movimento, ela é fundamental. E hoje eu fico feliz vendo o quanto o esporte ele vem evoluindo, onde vem integrando movimentos aí de mobilidade, de estabilidade, não só apenas de força, né? E com isso o esporte ele vem crescendo, porque para a gente realmente poder utilizar a potência que a força é, a gente precisa construir primeiro a base do movimento, que muitas vezes nos falta, tá? E qual a importância da força, né? A força ela é essencial, né? E ela faz com que a gente eleve a performance durante as competições. Não só isso, mas que a gente também tenha uma reabilitação e que a gente tenha um recovery melhor, tá? Quando a gente tem a força necessária, e não falo só de força pura, mas força de resistência, a força absoluta, todos os componentes da força ali em seu equilíbrio, a gente consegue ter uma performance melhor daquele atleta, tá? Então, dentre os objetivos principais do treinamento de força, a gente tem o aumento da capacidade de força e de assegurar sua conservação em relação às particularidades das fases do treino, tá? Educar as aptidões de força que correspondem às exigências de determinadas modalidades. Então, se a gente fala de futsal, ele é um esporte de muito rápido, né? De muito sprint, muita agilidade, muita velocidade. E às vezes a gente esquece essa parte, né? Como eu digo, eu trabalho muito com atletas de futsal e, por incrível que pareça, quando eles chegam a mim, eu trabalho muito mais a questão da mobilidade, da estabilidade, do que propriamente da força, da potência, porque são componentes que faltam ali para aquela engrenagem funcionar melhor, né? E a primeira dessas tarefas diz respeito à preparação da força geral, quando a gente fala do aumento da capacidade, e a segunda da preparação mais específica, né? A gente saber quais são as aptidões que a gente precisa trabalhar naquele determinado atleta. Vocês podem me dizer, professora, é muito difícil, né? Mas a gente começa a refletir em alguns pontos. Se a gente analisar, a gente tem várias posições hoje, por mais que o futsal ele seja um sistema um pouco diferente do que o futebol normal. Mas cada posição ali dentro da quadra ele tem uma particularidade. E a gente precisa trabalhar de forma mais específica cada posição ali dentro, tá? E assim o trabalho de força serve para atingir o desenvolvimento global, né, de todos os grupos musculares e direcionar o trabalho de força para que este se tem como se fosse uma simbiose das aptidões de força na modalidade específica. Então, por último, é importante
referir que o treinamento de força para algumas modalidades serve para evitar desequilíbrios da musculatura. Então, por que eu trouxe o tênis? Se a gente observar o tênis, ele é um esporte onde a gente acaba utilizando muito mais um lado do corpo do que o outro, né? No futsal, a gente observa isso? Observa sim. Mas hoje a gente tem conseguido equilibrar melhor. Como assim a gente tem um lado mais dominante que o outro? Mas tem esportes ainda hoje. E se a gente quiser melhorar ainda a construção de força daquele atleta, a gente precisa sim buscar esse equilíbrio. Mas aí vocês podem perguntar para mim, professora, como é que eu vou buscar um equilíbrio de um cara que joga tênis? Se ele treina muito mais um lado, se na hora do jogo ele treina muito mais um lado, hoje vocês vão saber disso, né? E principalmente você, meu amigo aí, que eu esqueci o nome da fisioterapia, é muito importante você estar aqui hoje, você fazer essa ligação, né? Principalmente quando a gente traz o atleta da reabilitação para o retorno das atividades, para o retorno ao esporte, a gente precisa desse casamento muito bem feito da fisioterapia com a educação física. E o treinamento de carga variável e assimétrica, eles são perfeitos para isso aí, tá? Então, vamos lá. Dentre os conceitos de força que a gente tem, né, a gente acaba muito mais trabalhando o M, que é a massa, né, trabalhando com quilares, com força, do que muito mais com a aceleração, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem o VBT, que é o treinamento baseado na velocidade, e conseguiu trabalhar o outro lado dessa fórmula. E assim como a carga variável, a gente trabalha muito essa questão da aceleração também. Dominar o elástico, principalmente, e não brigar com o elástico. Então, pense nisso que eu estou dizendo a vocês. Então, vocês vão buscar nos atletas entenderem que ele precisa dominar o elástico e não brigar com o elástico. Eles precisam conhecer. Então, a partir do momento que eu domino, eu me desafio, porém eu tenho um melhor controle motor em cima daquele implemento, tá? Então, como trabalhar a força? Então, se eu pudesse dizer a vocês como é que seria o treinamento de força com carga variável e assimétrica, a gente vai estar trabalhando bem do meio aqui, ó, da nossa tabela aí, muito bem desenhada, muito bem feita por bomba, né? Ah, professora, mas você pode me dizer, claro, se eu aumentar a aceleração, eu tenho um aumento de intensidade, então vou estar variando. Mas a gente consegue trabalhar o coração da tabela, o centro da tabela, tá? E muito mais voltado para o conceito de força funcional, que é a força muito mais ligada à adaptação esportiva, né? Onde a gente não trabalha apenas um plano, mas o movimento em todos os seus planos, né? Incorporando e entendendo a necessidade de cada atleta e fazendo com que ele tenha uma produção de força e uma transferência para os padrões de movimentos funcionais, tá? E aí eu pergunto a vocês sabem quais são os padrões de movimentos funcionais? Né? Não adianta estar falando uma língua sem vocês saberem, né? Nós temos padrões de movimento, ele é diferente de exercício, tá? Vamos lá. Então, professor, quais são os padrões de movimento? Quando a gente fala de padrão de movimento, é empurrar, levantar, agachar, puxar, rotacionar. Então, esses são os padrões de movimento. Então, como é que eu poderia falar de exercício? Então, qual seria um exercício de empurrar? Um supino. Qual seria um exercício de levantar? Um levantamento terra, um stiff. Então, quando a gente fala de força funcional, a gente não pensa no músculo, a gente pensa no quê? No padrão de movimento que vai ser executado, tá? No final aqui da apresentação, eu montei como se fosse um questionário, uma análise de movimento e vou estar passando para vocês. E depois, Alisson, eu vou fazer isso aqui em PDFzinho, mandar para vocês aí no grupo. É importante que vocês tenham esse material, que vocês façam a impressão, sempre façam o modo caderninho, para que vocês depois assistam, façam as anotações, e eu vou estar me pondo à disposição de vocês para poder tirar dúvidas, caso vá surgindo aí quando vocês forem aplicar, tá? Então, quais são os princípios de força funcional? Treine padrão de movimentos, não músculos, tá? Treine o centro antes das extremidades. Então, quem estuda um pouquinho sobre fáscia, sabe que todos os trilhos anatômicos, eles passam pelo centro do corpo. Porque a produção de força, ela parte do centro
para as extremidades. E a vida inteira, né, desde a nossa graduação, a gente aprendeu o contrário. Os movimentos, eles partem das extremidades para o centro. Mas, se a gente não tiver um centro bem fortalecido, a gente consegue perder energia. Então, aquele teu atleta, que ele tem um potencial imenso, ele acaba perdendo energia, essa energia começa a ser dissipada porque ele não tem um controle motor adequado, tá? Construa a força de baixo para cima. Então, quando a gente pensa em cadeia cinética, os movimentos, eles partem do chão até cima, né? Então, até o nosso punho, geralmente. Então, que esse movimento, um chute ele não parte só do pé, ele começa na pontinha dos dedos e ele termina lá em cima, sim, eu preciso acelerar e eu preciso frear, né? Então, esse conceito é fazer com que os atletas tenham esse entendimento, é importantíssimo. Peso corporal antes de resistência e carga externa. Então, primeiro a gente precisa fazer com que os atletas eles dominem o corpo dele, com o peso dele, antes de a gente adicionar qualquer tipo de sobrecarga, tá? Aplicações adequadas dos princípios de treinamento. Então, a gente precisa, sim, adequar o treinamento a todos os princípios de treinamento, né? Os princípios, a gente já dizendo, princípio é princípio. Ele deve ser um norte na hora da gente prescrever e na hora da gente remediar também. E ênfase na qualidade do movimento, não na quantidade de movimento, tá? E por que treinar, né? Não existe movimento que não exija algum tipo de manifestação de força. A força, como capacidade física, ela sim é a base de desenvolvimento ideal de outras habilidades biomotoras. Quando treinamos força de forma integrada com outras habilidades e de acordo com a necessidade específica do aluno, desenvolvemos 3 elementos fundamentais para a produção de movimentos eficientes: a habilidade de produzir e reduzir a força, a habilidade da produção de força explosiva, habilidade de potência, incremento de estabilidade articular, seja ela de forma estática, dinâmica ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então, falando um pouquinho de cadeia cinética, né? Quando a gente traz cadeia cinética, então, gosto muito de trazer os princípios aí. Então, o que quer dizer cadeia, né? Cadeia quer dizer um conjunto de forças. E cinética é um sistema em que todas as partes se conectam. Então, o que é uma cadeia cinética? Um conjunto de forças interligadas, conectadas, né? Então, eu gosto muito desse conceito aí que a engenharia traz, né? Que cadeia cinética consiste em ligações em série, né? De forma rígida e conectada. E de maneira tal que uma articulação se movimento, ela permite movimento na outra, né? E como essas ligações estão conectadas, o movimento em uma causa movimento na outra. Então, eu não posso mais tratar de forma isolada. O meu conceito, quando fala de movimento, ele precisa ser integrado sim, tá? Então, essa construção da cadeia faz com que a gente realmente consiga fazer a transferência melhor para a nossa especificidade. Então, falando do futsal, como é que eu vou conseguir transferir a força que eu tenho a nível de massa muscular para um implemento que é a bola, através da cadeia cinética? Porém, se eu treino apenas de forma isolada, sem trabalhar nos parâmetros de potência, essa força ela é dissipada. Por quê? Muitas vezes eu tenho um déficit na minha movimentação, eu não fiz a reabilitação adequada, eu não trabalhei as bases de movimento, eu fui logo para a força, eu fui logo para a potência. Então, tudo isso faz com que aquele potencial do atleta ele possa ser reduzido ou ele possa ser melhorado, tá? Então, trazendo um conceito novo para você de cadeia cinética, né? Hoje, se a gente for pensar em cadeia cinética, quando vocês pensarem em cadeia cinética aberta, são forças de tração, tá? Então, hoje a gente analisa muito mais o movimento do que aquele conceito de não fixo e livre no espaço. Então, professor, como é que poderia ser uma força de tração, né? Então, uma força de repulsão. Então, olha só, se eu estou fazendo um leg press e ele está com a carga muito leve, eu estou fazendo uma força de fazendo aquela tração ali a nível do joelho. Porém, se eu tenho uma carga e ela me proporciona
uma força compressiva, eu tenho muito mais estabilidade na compressão do que na tração, tá? E aí a gente começa a entender o movimento e não se atrela apenas se ele está não fixo ou livre no espaço, certo? E aí a gente tem alguns conceitos também. Segmento articular distal livre no espaço, outras articulações não precisam se mover, diminui a compressão articular, principal músculo do movimento em maior ativação, aumento das forças de aceleração, diminuição das forças de resistência, né? Então, a gente teve ali a cadeia cinética aberta. Quando a gente fala de cadeia cinética fechada, a gente fala de sustentação do corpo. O movimento ele é mais funcional, são forças de compressão. Então, as forças de compressão, elas produzem mais instabilidade, né? Então, como característica, nós temos segmento articular distal apoiado, necessita de movimentação de outras articulações, aumenta a compressão articular, músculos principais e acessórios são ativados, essência para exercícios no esporte e na reabilitação, aumento das forças de resistência, estimula o sistema proprioceptor, aumento da estabilidade articular e aumento da estabilidade dinâmica, né? Então, a cadeia cinética para nós, que trabalhamos com esporte, ele é muito mais usual, muito mais importante do que a aberta. Não dizer, professora, a partir de agora eu não vou fazer mais cadeia cinética aberta. Vamos sim, mas muito menos do que a fechada, tá? E aí eu trago para vocês o conceito de joint by joint, articulação por articulação, né? Então, um entendimento corporal como sequência articular em funções específicas e propensas a disfunções particulares. As articulações devem ser treinadas de forma específica com sua função, que se alternam entre mobilidade e estabilidade. As disfunções em uma articulação quase sempre se dão em função da disfunção de uma articulação que está abaixo ou acima dela. Então, vamos lá. Professora, eu tenho condromalácia patelar, condropatia e tal. Então, quem é a articulação que está abaixo do joelho? Então, qual é a articulação que está acima do joelho? Então, quando eu começo a ter essa visão mais global, eu começo a ver que o problema não está no joelho. O joelho é uma consequência de uma má funcionalidade de uma articulação que está acima ou abaixo, né? Então, para a gente entender isso. Então, se o meu corpo está todo interligado, todo conectado, e a gente fala muito mais analogia, que o nosso corpo ele é como se fosse realmente anéis de corrente. Então, a partir do momento em um anel desse não funciona direito, ele se rompe. Assim é como a articulação. E se a gente precisa treinar nossas articulações de forma que se alterna entre mobilidade e estabilidade, a gente precisa entender cada uma delas, né? Então, quando eu penso no meu pé ele tem a função de estabilidade. Já o meu tornozelo ele tem a função de mobilidade. Os meus joelhos têm a função de instabilidade. O meu quadril tem função de mobilidade. A minha coluna lombar de estabilidade. A minha coluna torácica de mobilidade. E aí eu chamo uma atenção muito grande, né? Se a gente fizer um teste, a maioria dos atletas, vocês vão ver que a mobilidade torácica, elas são reduzidas, né? Então, o que acontece? Eles têm muitas lesões na região lombar e no quadril. Porque quanto maior a disfunção, quanto mais alta a disfunção, mais ela vai alterando a função abaixo dela. Então, a gente vê muita pubalgia, a gente vê muita lesão de tornozelo, de joelho, de quadril, de coluna, né? Então, chamo muita atenção para isso aí. Quando a gente pensa nas escápulas, elas têm que ter a função de estabilidade, já os meus ombros de mobilidade. A minha cervical, que a gente chama de baixa, que é entre C3 e C7, estabilidade. E a minha coluna cervical, alta, mobilidade, tá? Então, olha só, quando a gente tem essa perfeita função do nosso corpo, a gente consegue entender que quando a gente tem perda de mobilidade nos joelhos, a gente ganha dores nos pés e nos joelhos. Quando a gente tem perda da mobilidade do quadril, a gente ganha dor na região lombar. Quando a gente tem perda da mobilidade torácica, a gente ganha provavelmente dor na cervical, no ombro e na coluna, tá? E por que eu estou fazendo esse embasamento todo a vocês? Né? Para mostrar que, quando eu vou falar de força, eu não posso apenas
pensar em músculos, mas sim onde esses músculos estão conectados, né? E aí eu venho falar um pouquinho de fáscia, né? Então, o que é os trídeos miofaciais e o que são a fáscia? A fáscia, ela envolve músculos, ossos, órgãos, nervos, vasos e outras estruturas. E estende-se da cabeça aos pés, de trás para frente, e desce da superfície no fundo em uma teia tridimensional. Se eu chegasse para vocês e disserem, ó, 70% da nossa força, ela é facial. Nossa, professora, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos um potencial imenso de transmissão de força facial. Ora, se ela penetra e envolve músculos, ossos, órgãos, nervos, vasos, como é que ela não tinha força? Como é que ela não tem tanta importância no treinamento, né? Então, por isso que hoje os estudiosos estudam muito e vem daí a construção das forças, das roupas compressivas. É justamente baseado no sistema de fáscia, tá? E se eu pudesse exemplificar para vocês o que é a fáscia? Então, imagine, quando a gente corta um limão, vou dar uma experiência aqui para vocês. Então, eu cheguei em casa, vou cortar um limão, peguei uma faca, eu cortei. Mas olha só, se eu pegar esse limão, amassar ele e cortar, eu consigo cortar ele com mais facilidade. Por quê? Eu quebrei essa aderência que tem no sistema facial, né? Então, a face é como se fosse essa divisão desses gomos dos limões aí, tá? E isso tá dentro da gente também. Então, não tem como a gente pensar em força e não pensar em face, tá? Como eu falei para vocês, as roupas compressivas, elas vieram baseadas, inspiradas, na verdade, no sistema facial de compressão de força. E a face é isso, essa coisa linda aí, ó. Que, porém, quando ela tem um bom funcionamento, ela é perfeita, né? Ela aumenta e potencializa toda a nossa força. Porém, quando a gente tem aderências nela, complica, né? E por que falar tanto da fáscia? Olha só, se a fáscia está diretamente ligada ao recrutamento da unidade motora, e a unidade motora que te dá força, potência, resistência e tudo mais, como não falar dela, né? Como não ter a importância dela, tá? Também vou estar compartilhando com vocês um livro chamado Trídeos Miofaciais, né? Não sei se vocês já conhecem, vou estar compartilhando aí com vocês. É uma leitura bacana que vale a pena demais, certo? Se vocês olharem aqui na minha figura, a face ela está onde? Dentro do músculo e ela tem interferência direta na minha contração muscular, tá? Então, hoje nós temos vários estudos baseados na fáscia, né, que mostram que por meio desse tecido conectivo, que antes a gente falava que era o paralelo músculo, osso, tendão, não existe mais. Hoje a gente tem um paralelo que ele vem dos três tipos de fáscia, né? Da fáscia mais interna para mais externa, certo? Então, nós temos três tipos de fáscia, como eu falei para vocês. Nós temos a fáscia superficial, profunda e visceral. Quando a gente fala de fáscia superficial, vocês vão falar que é aquele tecido fibroblasto que está conectado à pele, que dá aquele feedback direto do nosso sistema nervoso central. Quando falar para vocês de fáscia profunda, é aquela que separa e compartimentização os órgãos viscerais. Quando a gente fala de fáscia visceral, ela está dentro dos órgãos, tá? Então, vão pensando aí. Então, essa é a estrutura, pensando de dentro para fora. Então, Thomas Mayer, que é um estudioso aí da questão das fáscias, anatomistas, ele observou que quando ele estava dissecando, ele observou que tinha várias linhas, né, ou meridianos ali dentro. E aí ele colocou o nome desses meridianos de trilhas miofaciais, que eles ajudam a entender algumas disfunções e o que precisa já ajustar para melhorar pequenos movimentos do nosso corpo, tá? E a fisioterapia, ela foi um pouquinho além de nós e já conseguiu fazer uma revisão sistemática mostrando que nós temos transmissão de força facial e o quanto ela é importante, principalmente na reabilitação e na potencialização dessa força, tá? Então, eu trago para vocês aqui uma analogia que eu fiz, né, de uma face cheia de aderência, cheia de nós, tá? Aqui é minha atleta Silvana.
medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio, no Para-Taekwondo. Então, aqui foi o primeiro dia que ela chegou, né, comigo, e aqui é como ela está hoje. Então, veja a diferença de movimentos, né? Por mais que você tentasse fazer com que ela descesse ali, ela não conseguia. Então, é importante para vocês que trabalham com preparação física ter esse olhar mais profundo demais, tá? Vai fazer a diferença na preparação física de vocês e nos resultados, né? Então, como eu falei para vocês, aqui uma das nossas conquistas, agora vamos mais forte aí para 2024 em Paris, tá? E falando de equilíbrio muscular, tá? Então, essa frase, quando eu li a primeira vez, no momento em que colocamos uma carga simétrica sobre uma assimetria, potencializamos o problema, né? E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Pô, é só o que a gente faz, né? E digo isso porque eu faço isso demais. Então, pô, a gente conta nos dedos as pessoas que não têm uma assimetria que realmente seja comprometedora, né? E falando do esporte, é quase 100%, né? A gente sabe que tem desequilíbrio muscular, a gente busca para poder equilibrar. Mas, como é que a gente tenta equilibrar? Sempre trabalhando com carga simétrica, né? E nas assimetrias. Então, como é que eu vou trabalhar carga simétrica em assimetria? Vou estar aí potencializando um problema. Então, pensando nisso, eu comecei a investigar. Eu vou testar umas coisas aí para ver se o negócio dá certo mesmo. E foi aí onde começou o meu despertar em estudar sobre treinamento com carga assimétrica, tá? Então, deve-se evitar um planejamento de um programa de treinamento de força que aumenta o risco de lesão, devido a uma disparidade entre as forças agonistas e antagonistas, né? Então, se um desequilíbrio é descoberto, deve ser relacionado a exercícios para restaurar o equilíbrio dessas forças. Então, a gente pegou esse atleta aqui, vamos lá. E tem um lado que puxou o pai, outro lado que puxou a mãe, como a gente brinca assim. Então, como trabalhar, como fazer com que esse cara consiga esse equilíbrio muscular em menos tempo e com mais qualidade, né? Porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, para cada músculo na cadeia anterior, eu tenho um músculo na cadeia posterior, né? Então, assim eu busco esse equilíbrio muscular e essa alteração. Os nossos movimentos hoje eles são muito mais em flexão do que extensão. Então, isso é um detalhe na hora da gente fazer o fortalecimento e fazer a preparação física, né? Analisar através de vídeos, né? Entender essa questão da postura e a ativação dessas musculaturas, né? Então, falando um pouquinho de carga assimétrica para vocês, né? Muitos indivíduos experimentam diferentes níveis de força entre os lados do corpo, né? Assimetria. Devido às várias razões aí, como por exemplo o gestual do esporte. Né? Então, estou trazendo para vocês aqui Thiago Veloso, ele é levantador da seleção brasileira, hoje joga na França. E, é levantador, mas quantas vezes ele faz aquele levantamento cruzado? Né? Então, tem sempre um lado que ele faz muito mais do que o outro, e a gente tem que ter a preocupação de estar buscando esse equilíbrio aí. Como? Né? De forma, professor, eu vou trabalhar unilateral, mas qual seria uma progressão? Não só trabalhar de forma unilateral, mas como seria uma progressão disso aí? Né? Como é que eu poderia extrair o melhor dele ali? Né? Então, esportes competitivos, a assimetria entre os membros é frequentemente observada devido ao uso excessivo e repetitivo do movimento do corpo ativo e passivo. Então, a assimetria excessiva na massa e na força muscular entre cada lado do corpo aumenta o risco de lesões e reduz o potencial motor do atleta. Embora muitos estudos tenham sido realizados para quantificar e reduzir as assimetrias entre os membros devido a uma intervenção do treinamento, o método de treinamento offset, como ele é também conhecido, ainda não foi muito explorado. Né? Então, quando a gente fala de treinamento offset, galerinha, é pouquíssimos artigos que nós temos. Olha que eu sou assim, eu procuro. Se não me engano, nós temos apenas 3 artigos de offset. Né? E eles são assim, supino, analisam um grupo muscular, mas não tentam entender a integralidade desse negócio, né?
Então, o método de treinamento offset, ele se baseia na realização de exercícios de resistência com uma posição de assimetria da carga, tá? Então, no entanto, a força desigual entre os membros pode aumentar a taxa de lesão e reduzir o desempenho em atividades ou esportes, devido à assimetria dessas forças. Na reabilitação, as lesões graves de longa duração, onde a gente precisa ter uma imobilização. Então, quando a gente pensa no futsal, nós sabemos que temos muitas lesões de LCA, né? E aí, lesão de LCA, hoje, graças a Deus, já se mudou o conceito, mas antigamente precisaria de muita imobilização. Mas quando a gente pensa na lesão de LCA juntamente com o menisco, onde o cara tem que passar aí 30 dias sem colocar o pé no chão, o que a gente pode fazer para que esse camarada não perca a massa muscular e continue nesse processo de forma ativa, através da carga assimétrica, galera? Vou estar mostrando para vocês. Por quê? Nós temos essa transmissão de força aí com a relação entre os membros, onde há bastante tempo a gente já tem artigos que falam quando a gente treina superior, a gente consegue transferir para o inferior. Mas a gente não sabia como, né? De forma catalogada, testada, dando realmente parâmetros. Então, ao contrário dos exercícios unilaterais, com a colocação da carga externa contralateral, o método de treinamento de deslocamento assume a posição bilateral mais assimétrica da carga, né? Então, quanto maior a carga externa colocada em um lado do corpo, maior será o controle postural, bem como as exigências de estabilidade lateral e rotacional do atleta. Os treinadores de força e condicionamento físico usam abordagens específicas que visam a redução dos equilíbrios musculares. Exercícios simétricos como supino, agachamento e costas requerem alta coordenação de movimentos, equilíbrio, estabilidade, coordenação, força. Por outro lado, programas de treinamento que tentam reduzir a assimetria entre os membros comumente incluem a combinação de exercícios bilaterais, unilaterais e equilíbrios e exercícios centrais. E agora vocês vão estar colocando exercícios assimétricos também, tá? E eu peço a vocês que antes de vocês fazerem nos atletas de vocês vivenciem isso aí, tá? Vivenciem para que vocês tenham uma melhor intervenção na hora de periodizar e na hora de fazer as intervenções corretas com os atletas, certo? Então, um estudo de Beisley e et al. Mostram que o treinamento e agachamento nas costas de 7 semanas leva a redução significativa de assimetria entre membros, entre os grupos mais fracos, mas não os mais fortes. Olha a virada aí, entre os mais fracos, mas os mais fortes não. Então, o treinamento assimétrico ele vai atuar nos grupos mais fortes, tentando quebrar essa força compressiva que está lá, em vez da força de tração que está do outro lado, tá? Então, além disso, indicaram que 6 semanas de treinamento de sobrecarga excêntrica unilateral melhoraram as viradas de mudança de direção de 90 graus, tanto na perna dominante quanto na perna não dominante, enquanto bilaterais apenas da perna dominante. Então, quanto a gente consegue integrar, além do sistema de sobrecarga excêntrica, a excêntrica com o assimétrico, vocês conseguem potencializar a aceleração, desaceleração e aceleração novamente, a gente chama de agilidade, certo? Por quê? Quando a gente tem um sistema estabilizador trabalhando de dentro para fora, a gente gasta menos energia e a gente tem essa mudança mais suave e com mais qualidade, certo? Então, o método de treinamento de deslocamento envolve os músculos centrais mais profundos para resistir à rotação e as forças laterais ao longo de cada movimento. Ele também requer que o atleta sincronize os dois lados do corpo e em alta coordenação de movimento. A prática de métodos sistematizados de treinamento geram adaptações orgânicas necessárias para a otimização do desempenho, certo? Dessa forma, nos esportes de realização de movimentos repetitivos, como no caso aqui
Thalissa, que é do Taekwondo, resulta em efeitos deletéricos para a estrutura com alto potencial de desequilíbrio muscular. Além disso, a especificidade do esporte e a possibilidade de erros da técnica de execução dos movimentos podem aumentar a prevalência de lesões. Em razão dessas características do gesto esportivo do esporte, gesto específico do esporte, os atletas de Taekwondo são especialmente expostos a riscos frequentes de lesões, tá? Assim, para melhorar o desempenho físico, torna-se indispensável o conhecimento de novos métodos de treinamento envolvidos na preparação dos atletas e quais devem ser priorizados nos treinamentos e competições. O treino de força com carga assimétrica visa diminuir essas assimetrias musculares, bem como melhorar a transferência de força, equilíbrio e potência no gesto específico do esporte e do cotidiano. Então, como eu disse a vocês, nós temos poucos estudos falando sobre treinamento offset. Esse, para mim, ele é o mais genial, né? Esse estudo ele teve o objetivo de comparar a atividade muscular entre os músculos simétricos, né, com cargas simétricas e assimétricas, né? Então, ele olhou o quê? Peitoral, deltoide e bíceps, cabeça do bíceps, né? E eles viram que esse estudo mostrou que a PA da carga simétrica leva a uma atividade muscular significativamente maior do lado carregado ao corpo, onde está a carga. O método de treinamento de compressão, né, que é o treinamento offset, durante o exercício de resistência bilateral, pode ser um método eficaz e de simples abordagem para a redução dos equilíbrios musculares e a melhora do desempenho do exercício bilateral. Por quê, professora? Porque, pessoal, a gente tem a transferência no sistema facial. Então, eu consigo estar trabalhando equilíbrio, força, resistência, mobilidade e estabilidade de uma forma só. Onde? Mas você pode dizer, não, mas no agachamento eu consigo, sim. Mas, quando você faz o treinamento com carga assimétrica, é muito mais desafiador no sistema rotacional, porque ele ativa todos os planos. E a gente é muito acostumado a estar no plano frontal e sagital, e não no plano rotacional, onde ele é muito atuante, tá? E como eu disse a vocês, né, eu vou estudando, vou sistematizando, vou buscando, e aí eu peguei Thiago, né, que é um atleta de altíssimo potencial. Então, a gente fez toda a parte de reabilitação dele, organizou ele, e a gente começou a fazer uma bateria de teste nele, com um treinamento em carga assimétrica, né? E a gente começou a analisar o quê? A gente olhou o vasto lateral e o vasto medial, certo? Então, a gente começou a colocar os eletrodos. Eu coloquei essa faixa elástica azul para que vocês vissem melhor. Então, vocês vão estar vendo a ativação do vasto medial, certo? Aí. Então, quando a gente bota a carga assimétrica, o que acontece? Fazendo a transferência de força de nível superior para inferior, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que a ativação ela é mínima. Olha só. Mínima. A gente não tem tanta transferência a nível facial, né? Você 200, chega nem a 210, 15, né? Então, quando a gente vai ao treinamento com carga assimétrica, né? Onde a gente analisou que a carga do mesmo lado, né? Fazendo no sistema antirrotacional, o que acontece? Vamos lá. Pessoal, a gente conseguiu uma ativação de 8.000 Hz. Olha só. Então, tem a transferência diretamente do braço, ó, no pico aí. Então, a gente consegue fazer essa transferência de força de membro superior para inferior, né? Sem precisar que o cara salte, agache, né? Num processo de reabilitação de menisco, a gente não precisa com que ele coloque o pé no chão. Então, para nós é uma descoberta muito maravilhosa, tá? E como prescrever isso aí, né? Uma das maiores perguntas e dúvidas e questionamentos aí. Então, pessoal,
Eu venho estudando carga assimétrica aí há quase 5 anos, né? E o que eu consegui sistematizar hoje e trazer para vocês, né? Então, quando a gente consegue fazer esse processo de treinamento unilateral, treinamento assimétrico entre 30% e 50%. Professora, como assim? Vamos lá. Eu tenho 10 quilos de um lado no supino e eu tenho 5 quilos no outro. Então, eu tenho 10 quilos e tenho 5. Então, eu tenho 50%, né? Para depois ser 10 quilos e nada. E depois eu colocar 10 quilos e nada com correntes. 10 quilos e nada com superbentes. E aí é o mundo, tá? É você brincar realmente. Então, quando eu vou pesquisando, eu gosto muito de trabalhar com eletrobiógrafo para ver essas ativações dessa musculatura. Eu vou estar fazendo agora todo o caminho, pegando peitoral, abdômen, os flexores do quadril, quadríceps e os baixos, né? Fazer todo o caminho do trío miofascial durante a ativação, durante a execução do exercício. Então, nesses dias aí vocês vão estar vendo a diferença, né? Desse primeiro vídeo aí que vocês viram com o Thiago e o novo que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Essa sistematização aqui, eu garanto a vocês, né, que vocês vão potencializar o trabalho dos atletas de vocês. Ah, professor, então eu tenho que botar a carga do mesmo lado. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com cargas contralaterais também, tá? Então, fico muito nessa oscilação, porque nossos movimentos eles são contralaterais, né? Então, a gente também deve estar nessa migração de colocar a carga do mesmo lado e do lado oposto também, certo? E aí, ó, o que eu consegui desenvolver e trazer com segurança, quando eu falo com segurança, é até otimizar o trabalho de vocês, onde eu tinha resultados em 1 ano, consegui ter resultados em 5 meses. Então, tempo para atleta é muito dinheiro, né? E para a gente também que trabalha com alto rendimento, temos que pensar nisso também, certo? E falando um pouquinho de força elástica para a gente chegar na carga variável, né? Então, a força elástica é aquela que surge a partir da... Nem perguntei a vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre força de carga assimétrica? Se quiserem perguntar, esse é o momento. Querem alguma dúvida? Implementar alguma coisa? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu não consigo ouvir vocês. Sim, sim, Priscila, estamos ouvindo sim. Querem perguntar alguma coisa? Estou Pessoal, conseguindo chegar, vocês estão conseguindo entender o raciocínio, lógico, todo o negócio? tem um aqui que levantou a mão, Priscila, e Pode já perguntar. falei para vocês, tá? Pode usar essa opção de levantar a mão ou então de usar o chat também, ok? Priscila, só enquanto o Bacana vai pensando na pergunta dele ali, o legal é que assim, no mês passado nós tivemos, você ainda não fazia parte do grupo, tivemos o professor Eliseu Pombo, que está aqui presente, e ele deu uma aula para a gente sobre treinamento tridimensional. E muitos dos conceitos que você está Legal. apresentando, ele já falou. Então, quem viu está revendo e quem não assistiu a aula dele está vendo algumas coisas aí, talvez pela primeira vez, né? Conceito aí do joint by joint, dos trilhos anatômicos, enfim. Muito Não bom. sei se o Eliseu quer fazer algum comentário aí, enquanto eu Faça, meu passo a amigo. palavra pro Bacana, mas é bacana a gente ver que a gente, com temas diferentes, né, a gente está tendo uma base teórica aí que se assemelha muito, né? Então, percebe-se aí que existe uma tendência, que não é a única, mas existe uma tendência, né, dentro daquilo que a gente preconiza no treinamento funcional, e isso é muito bacana. Daí começam a ter várias vertentes, né, como eu falei, treinamento Isso. tridimensional, treinamento de força com carga simétrica e variável, enfim, o treinamento funcional por si só, mas é bacana perceber isso. O bacana, se você estiver por aí, abre teu vídeo aí ou teu microfone e faça a sua pergunta, por gentileza. E o Eliseu, depois, tá, Eliseu? Se quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade também. Fica à vontade, vamos somar aí. E eu também trago para vocês, ó, pessoal. Não sei se dá para ver aí, ó. Fácia no esporte e no movimento. Livro fantástico aí, fantástico. R$ 79, vocês acham aí na internet. E vão abrir a cabeça de vocês aí sobre entender movimento também, tá? Pessoal, um Pode... detalhe que é muito, muito importante. Ainda ontem eu falava isso com o professor Fabiano, a gente se enfrentou em Tubarão ali, o Fabiano que está aqui presente, preparador físico do Tubarão Futsal. Essas aulas que nós estamos trazendo aqui para vocês,
ela é para abrir aí um caminho. A minha meta, como eu falei, é ousada, né? Nos últimos 10 anos, no meu entendimento, os assuntos mais relevantes dos últimos 10 anos, eu quero trazer em um ano, na área de treinamento e ciência do esporte. Quero trazer em um Show de ano para bola. vocês aqui, totalmente grátis. Mas não tem como ser um curso totalmente abrangente. Tem cursos desses aí de treinamento tridimensional, por exemplo, que às vezes, pô, é um dia inteiro de curso, né? A ideia aqui é dar um gostinho, né? Como eu estava conversando com o Fabiano, e a partir daí a gente ir atrás da informação. Então, todas essas dicas, o artigo eu já coloquei aqui no chat, Priscila, o livro que a Priscila está recomendando, os livros, tem que ir atrás depois, pessoal. Não Depois adianta eu vir mostro para só com essa vocês o informação artigo. aqui, porque ela de certa forma, é um pouco limitada até pelo tempo que nós propomos aqui, tá? Mas fica a dica aí para o pessoal, vão atrás aí quem se interessar, obviamente, gente, o principal, tentem ir levando para a prática de vocês. Ficar só com a teoria não vai adiantar. A Priscila tocou num ponto que é fundamental: praticar. Se você nunca praticou um treinamento com carga assimétrica, não aplica isso direto para o teu aluno, para o teu cliente, É, para o teu atleta. Pratica um pouquinho, sente na pele como é que é. Assim é com treinamento tridimensional, né? Vocês vão ver a dificuldade, por algo que é novo, né? E na hora que a gente for passar, a gente está muito mais seguro. Bacana, a palavra está contigo aí. Desculpa, eu me estendi um pouquinho aqui, mas as informações eram relevantes. Imagina, vocês que mandam. Ó, por favor, depois, se puder passar o nome do livro, que não deu para faço. Pode Eu deixar vou para a tirar gente foto e mesmo. colocar lá. Eu peço desculpa se a pergunta parece meio imbecil, mas eu peguei no final aí essa parte da coleta do sinal. Ali você pegou o sinal de uma perna. Isso. Você chegou a comparar com com a outra Sim, perna, com senhora. outro membro Comparei também? tudo. E Comparei o tudo. que e o que O outro foi que mínimo. O outro foi muito similar ao simétrico. e o que que você conclui, né? O que que te fez concluir que é uma ação da musculatura ali em resposta ao estímulo da carga e não talvez uma tentativa do corpo se manter equilibrado frente a um desequilíbrio da força ali. Porque eu estou fazendo agora o trilho inteiro. Então, quando eu consigo hoje, com mais eletrodos, fazer o caminho inteiro, eu consigo te trazer em dados, entendeu? Então, assim, não é a produção de força, mas é a transferência dessa força. Né? Que quando ele começa a fazer o movimento, você consegue ativar. Num vídeo, nesse outro vídeo que eu estou fazendo, parece até que tipo tá querendo um bicho sair assim de dentro da barriga, porque você vê a ativação, a força dessa musculatura todinha querendo até estourar, buscando esse equilíbrio e manter essa transferência durante todo o trilho. Esse vídeo eu vou ficar lhe devendo, mas eu já tenho essa comprovação, por isso que eu te bati o martelo. O que falta para mim hoje ainda é tipo, terminar o trilho inteiro, começar desde lá do peitoral, desde lá de cima até embaixo, para eu poder ter a comprovação total. Mas o que eu estou fazendo hoje aqui, eu já consigo te responder dessa forma, que é a ativação do trilho inteiro. Então, quando a gente vê o sistema facial, as linhas miofaciais, não sei se você conhece as linhas miofaciais, você tem noção do que são as 7 linhas miofaciais, de onde ela começa até onde ela termina, a gente consegue ver o trabalho dela toda ativada. Entendeu? Joia. É Obrigado. assim, realmente é uma viagem, sabe? Eu te falar aqui é uma viagem. Mas quando eu mandar para ti o livro em PDF, que você for lá ver cada linhazinha, aí eu vou dizer, ó, pessoal, se liga nessa tal linha aqui, que é aquela linha que eu falei lá do vídeo. Aí você, pô, realmente, professora, faz sentido. Porque quem não tem o entendimento, quem não sabe de onde começa e onde termina, vai dizer, pô, é viagem essa professora, esse negócio aí não, realmente não acontece, não. Mas quando a gente tem, eu não estou falando de forma, tipo, empírica aqui, eu estou testando, estou gravando os vídeos, estou comprovando, e aí eu vou estar trazendo isso nesses dias aí para vocês, se Deus quiser. E tem efetivamente aumento de força Aumento ou de
força, de tamanho. Eu faço muito comparativo com os saltos verticais, né? Uhum. Então, eu uso muito o My Jump e eu venho fazendo com ele esse tempo todo. E Thiago, ele teve uma lesão no joelho. Então, quando a gente tem lesão no joelho, a gente tem inibição artrogênica, a gente tem déficit de ativação. Então, eu consegui ter essa melhora e esse equilíbrio em um curto espaço de tempo do que até de outros. Porque eu fiz com ele de um jeito, fiz de outra forma, e de outra forma e comparei os três. E com ele foi fantástico. Vamos lá, vamos dar seguimento. Bacana, tá respondida a tua pergunta aí? Tá sim, obrigado. Valeu. Vamos passar então a Bora. palavra para o Eliseu aí, para ele fazer o Pode comentário perguntar. ou a pergunta dele. Tá? Inclusive, já aproveito aqui, por gentileza, façam esse crossover vocês dois aí depois em off, professora Priscila e professor Eliseu. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá? Depois vamos fazer essa ponte aí, porque essa é a função também aqui do grupo. Vai lá, Eliseu. Oi, Priscila, tudo bom? Pô, muito bacana, Joia. curtindo legal. Pode voltar o slide anterior, por favor? Esse? E o bacana até falou essa situação também de, mas será que não seria o equilíbrio? E mesmo que fosse também a possibilidade ali do equilíbrio, ele tá também, né, criando uma transferência de energia que às vezes acaba até ajudando também, né, a trabalhar a força ali dos membros inferiores, né? Mas o ponto que eu queria falar é que às vezes acontece muito comigo de pegar um aluno que veio de uma vivência já da musculação, muitos exercícios bilaterais, né? E eu querendo trabalhar ele como um atleta, um jogador de futebol, assim, que na verdade ele estava vindo de uma orientação diferente. E ele, pô, eu não conheci o seu trabalho, quero fazer uma preparação específica, tal. E ele nunca teve a experiência de exercício unilateral. Então eu me identifiquei com isso porque, vamos supor que o cara pegue 30 quilos no supino lá no supino reto. Então, pô, apesar de ser 15 quilos em cada mão, nunca não vou poder começar, né, botando 15 quilos num lado só, porque a capacidade do tronco dele de estabilizar essa rotação provocada pela carga, ele provavelmente não tem, né, que só treina de maneira bilateral. E aí eu uso muito essa estratégia aí que você colocou do assimétrico parcial. Então, às vezes eu diminuo um pouco a carga, né? Coloco de repente ali uns 12 de um lado e aproximadamente ali uns 8 do outro lado, para ele começar a treinar essa estabilização, né, do plano Perfeito. transverso. Então, de repente, fica Perfeito. até legal para a galera visualizar também melhor essa progressão, né? Como que você vem fazendo também, né? Cara, eu peguei um fisiculturista. Aqui eu disse, eu fiz o curso, eu disse, eu quero fisiculturista. Aí me arranjaram fisiculturista. O camarada pegava 100 quilos no supino. Bem, fazendo bem. Eu disse, bota aí. 15 quilos de um lado e nada do outro. O cara não conseguiu fazer no supino. O cara caiu do banco. Quando a gente conseguiu estabilizar, ele não conseguia estabilizar. Então, olha só, o cara fazia 50 e 50 de cada lado, fazia 100 quilos no supino. Ele não conseguiu colocar apenas 15 quilos de um lado e do outro lado não ficar com nada. Ele não conseguiu realizar o movimento. Então, Victor, casa justamente isso com o que você falou. Né? Realmente tem que ter integração sistêmica. E que, tipo, você ter força num plano não quer dizer que você tenha força em todos os planos. Né? Então, é importante também esse exemplo aí para vocês. Testem, vivenciem vocês. Tenham certeza, isso aqui, ó, estou entregando para vocês, é sistematizado, é trabalhado. Peguei atletas, fisiculturistas, atletas da vida real, que somos nós, reabilitação. E o que eu consegui de forma mais sistemática e segura é isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Certinho? Vamos Priscila, embora. tem o professor William aqui. Pode Professor, prazer perguntar. te ter aqui. Antes do William fazer a pergunta dele, vou acrescentar aqui, vamos trazer um pouquinho para o nosso mundo, tá? Talvez para algumas pessoas aqui, tá falando, pô, mas está falando de fisiculturista e tal. É assim, ó. Na aula do Eliseu eu até comentei sobre isso. Por exemplo, quando a gente pensa em treinamento, né, da zona média, do core, a gente remete logo ali às pranchas, né, frontais, laterais e etc, né? Essa é uma ótima maneira de a gente gerar estabilização do tronco também,
tá? É uma forma da gente acrescentar, botar alguns ingredientes ali, nada impede a gente fazer um supino tradicional, mas eventualmente eu variar o meu treino e colocar ali, pô, ou com halter, por exemplo, trabalhando de um lado só parado, outro lado só movimentando, com cargas Perfeito. assimétricas ou não, enfim. Tem várias maneiras e a gente está gerando estabilização, que para o esporte é muito interessante, tá? Essa estabilização do tronco, como a Priscila comentou, que é um dos princípios básicos do treinamento funcional. Essa força sendo gerada do centro para as extremidades, né? Então, lógico, quando ela cita o exemplo ali de um fisiculturista, ele, quando faz 100 quilos lá no supino, ele tem um objetivo bem claro, né? Que é voltado para hipertrofia, para definição muscular, enfim, para aumento mesmo de massa magra. E talvez no esporte esse não seja o nosso objetivo principal, e sim gerar, pensando em forças para gerar potência. Mas é só acrescentar esse dado aí para a gente poder trazer um pouquinho para a nossa realidade. Vai lá, William. Obrigado, Redson. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Boa noite, Priscila. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei Obrigada. com uma dúvida, e agora já fazendo o link com as rotas miofasciais ali, né? Quando a gente fala no modelo ali de articulação por articulação, né? Que nós temos a mobilidade de tornozelo, a estabilidade de joelho, mobilidade, bom, enfim, vai O seguindo, quadril. né? Sim? Isso, quadril. E pensando eu acho que quando a gente trabalha com a preparação física, eu pelo menos tenho um objetivo de trazer a especificidade e a transferência para o treinamento, né? Perfeito. Para o jogo, a parte final. Eu queria saber a tua opinião, até que ponto vai o benefício da gente trabalhar a mobilidade do tornozelo, sendo que durante um sprint, como tu falaste ali no início da tua apresentação, que o futsal é um esporte onde tem muita aceleração, velocidade, mudança de direção, e se nós tivermos uma mobilidade excessiva durante uma aceleração, por exemplo, do tornozelo, a gente vai ter um delay muito grande e uma perda na velocidade, né? E na Perfeito. aceleração, consequentemente. Eu queria ver até que ponto é válido, né? E pensando também que durante quando a gente coloca o pé no chão, um atleta tem que suportar até 3 vezes o peso corporal dele, né? Em alta velocidade. Queria saber até que ponto é válido esse trabalho de mobilidade do tornozelo para transferência do treinamento. Põe. Excelente pergunta aí. Mas olha só, vamos desenvolver o raciocínio comigo, como você bem falou. No pé, então o pé ele tem que ter a característica de estabilidade, né? O tornozelo, toda exceção, né? Então, tipo, quando eu falo exceção de ter demais, então, ou uma hipermobilidade ou uma hipo, como também na questão da estabilidade, é ruim. Tudo demais é veneno, né? Como diz o ditado. Então, quando a gente fala das relações de estabilidade e mobilidade, é para que aqueles músculos, ligamentos e tendões que estão no tracejar daquela articulação, eles não sejam danificados. Então, a partir do momento que eu tenho falta de mobilidade no meu tornozelo, o meu joelho vai ter que compensar essa falta de mobilidade. Ora, se a gente vê como é a pisada no futsal, na mudança de direção, a gente pisa muito com o calcanhar e a gente tem o peso todinho ali do corpo. Então, olha só, se o meu pé não tiver a estabilidade devida, o que é que vai acontecer? Quem é que está inserido no meu pé? Né? Eu tenho o tendão do calcâneo, que muitas vezes ele é ou inflamado, ou a gente tem um tendinite, ou a gente tem um rompimento, bem como os ligamentos, né? O ligamento do joelho aí, por causa da mudança excessiva. Então, se esse meu joelho não tiver uma estabilidade legal, o que é que vai acontecer? O meu tornozelo vai ter essa rigidez. Então, essas relações é buscando justamente o equilíbrio. Se eu tiver essas relações bem equilibradas, eu tenho um atleta realmente que ele vai ter uma longevidade maior no esporte. Então, eu te garanto que se ele tiver o pé estável, o tornozelo móvel e o joelho estável, na sua qualidade normal, sem ser excessivo, ele se machuca com menos facilidade do que qualquer um outro. Vai ser justamente por impacto, pela questão da quantidade do volume e da intensidade do treinamento ou dos jogos. Mas pela sua formação, não.
Agora, uma hipermobilidade de tornozelo, ele é um prejuízo imenso, porque ele vai danificar principalmente as musculaturas do pé e os ossos dos pés, que são mínimos. Tá certo? Tá certo. Não, justamente isso, porque eu já fiz alguns cursos, né, que trabalhavam para alguns protocolos de mobilidade de tornozelo e sempre trabalhando excessivamente, né, essa mobilidade ali. Não, Mas hoje a gente tem testes que mostram aquele grau legal. Pronto. Ó, esse grau aqui, normal, de mais, de menos, então eu acho que é por aí onde a gente tem que se basear, né? Se ele está dentro da zona da angulação do tornozelo legal, pô, é isso aí, velho. Não vou trabalhar mais que isso, não. Eu vou buscar aqueles outros que estão deficientes. Vou focar no que está precisando. Tá joia? Obrigado. Então, vamos lá. Força elástica. Então, a força elástica é aquela que surge a partir da deformação, como eu falei para vocês, no sistema de compressão e de extensão, que é a tração. Então, trata-se de uma força restauradora que procura sempre compensar, desfazer a deformação que foi imposta. Então, essa força elástica, ela vai responder. Então, se eu tenho uma deformação demais, eu vou ter uma tração demais, né? Então, comprimir, eu vou estender demais. Por isso que eu digo a vocês, ó, prestando atenção aí, eu não vou brigar com a mola, eu vou aprender como ela funciona e dominar ela, certo? Então, quando a gente fala da força elástica, ela é definida a partir da força de Hooke, né? Que essa lei afirma que quando se aplica uma força sobre uma mola, ela se deforma, dando origem a uma força elástica que tem a mesma direção da força externa, mas sentido oposto, né? Então, se eu gerei a força, eu tenho uma força oposta. Então, por aí é importante. Nós temos os nossos tendões, que são os nossos elásticos do nosso corpo. Então, nós devemos treinar os tendões de forma elástica, né? E também fortalecê-los com cargas excêntricas. Então, o trabalho excêntrico, ele é benéfico para os tendões, porque justamente trabalha a força oposta, visto que quando a gente fala de futsal, nossos atletas, eles têm muito mais forças de aceleração do que desaceleração. Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, trabalhe muito mais excêntrica dos movimentos para melhorar a concêntrica dos movimentos, tá? E aqui, se a gente quer calcular, né, a força elástica aí, a gente coloca nessa forma. E por que eu sempre digo a vocês que é preciso a gente dominar o elástico? Olha só esse exemplo aí. Então, não é simplesmente colocar o meu atleta para treinar a força elástica. Eu tenho que saber a direção, a dose e o posicionamento que eu quero com aquilo ali, tá? Carga variável. Vamos lá. Então, quando a gente fala de carga variável, galerinha, não é algo novo, né? A gente tem dados aí desde 1870, quando as máquinas de peso, né, Nautilus, foram projetadas para acomodar a curva de força humana. Eu vou estar falando já para vocês, certo? Mais recentemente, né, as bandas elásticas, os elásticos, têm sido usados no esporte e nas profissões da saúde para melhorar o controle motor proprioceptivo. Além disso, as bandas elásticas têm se tornado cada vez mais populares como uma ferramenta de aprimoramento do desempenho. Então, quando a gente fala do sistema proprioceptivo, pessoal, nós temos que trabalhar as 3 vias. E, normalmente, nós somos muito visuais, né? Nós temos a via visual, a via auditiva e a via proprioceptiva. Então, precisamos transitar muito mais nas outras duas do que na visual, né? Hoje, a gente é muito visual. Vou dar uma dica para vocês e depois eu queria o retorno de vocês aí. Então, vocês que trabalham com clubes, né, aí, profissionais, amanhã, né, no treinamento dos atletas de vocês, peçam para eles fazerem aquele aviãozinho, aquele exercício bem simples assim, ó, onde a gente fica apoiado com a perna só. E botem eles para iniciar com os olhos abertos. E no meio
peço para eles fecharem os olhos e manterem a postura para vocês verem o quanto isso vai mudar a trajetória disso tudo, né? Então, a gente precisa trabalhar mais essas outras vias, porque na hora da competição, na hora da partida, eu não estou olhando para o meu pé, né? Ele tem que ter aquele movimento involuntário de prevenção. Então, trabalhar com os olhos fechados é uma dica que eu deixo para vocês, né? Vocês vão sistematizar e trabalhar outras vias de equilíbrio aí, tá? Então, no entanto, apesar da atenção empírica que as bandas elásticas têm recebido, surpreendentemente, poucas informações são disponíveis dando as várias maneiras que essas bandas elásticas podem ser usadas em um ambiente de resistência e condicionamento, né? Então, alguns defensores dos usos de faixas afirmam que elas podem ajudar a aumentar a força e a capacidade de aceleração do músculo em um grau maior do que os pesos livres isoladamente, tá? Então, geralmente, né, quando a gente compra aí um kitzinho de super band, cada band daquela, ela tem uma espessura e ela tem um grau de deformação. Então, dependendo do seu grau de deformação, ele vai lá dar a sua quilagem. Então, geralmente, essa fininha, bem fininha, assim, quando a gente puxa, ela deforma bastante, né? Diferente dessa, equivalente a 60 quilos, que a deformação dela é quase mínima, né? Então, quando vocês compram, lá tem especificando, ó, tantos quilos ou tantos libras. Então, tenham cuidado, porque lembre-se, se vocês adicionarem a barra e a anilha, vocês têm que somar essa carga quando vocês forem somar a carga semanal de treino ou a carga diária de treino, tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, onde as pessoas têm muitas dúvidas ainda dos tipos, né? Nós temos a mini band, nós temos a hip band e a super midi band, né? Então, a hip band são aquelas mini bands de tecido, né, que foi uma adaptação porque as mini bands rompiam bastante e eles fizeram nessa questão de tecido onde a deformação dela é menor. E quando a gente vai falar da super mini band, né, realmente a compressão dela é bem maior de verdade. Então, fiquem atentos aí à quilagem equivalente a cada faixa dessa daí, certo? Então, quando a gente fala do treinamento de resistência comúmente usado para desenvolver e melhorar as capacidades dos atletas de produzir força, um grande contribuinte para a capacidade dos atletas de produzir força, né? Resumindo, nós temos 3 modelos de resistência. Nós temos a resistência externa constante, a resistência de acomodação e a resistência variável, tá? Então, quando a gente fala de resistência constante, é aonde a carga externa permanece inalterada ao longo de toda a amplitude e movimento, e é a forma mais popular de treinamento de resistência. A resistência de acomodação é denominada resistência isocinética, que permite que o músculo se contraia ao máximo enquanto a velocidade ela é controlada. E a resistência variável, ela se alinha com a capacidade de força do músculo ao longo da dada amplitude de movimento, tá? Então, quando a gente fala de curvas de força, né, elas são baseadas no movimento das nossas articulações. E elas são descritas como ascendentes, descendentes e em forma de sino, né? As curvas de força multiarticular são calculadas pelas somas dos torques de todas as articulações envolvidas no movimento do exercício, o que fornece uma média geral da capacidade muscular máxima do sistema. Por exemplo, durante o agachamento tradicional, né, uma soma de torque seria determinada pelos torques individuais de tornozelo, joelho, quadril e tronco. E eu adicionaria também o pé, tá? Então, como eu disse a vocês, nós temos 3, né? Então, a ascendente são tarefas de movimento como agachamento, levantamento terra, onde a curva é mais ascendente, ela começa embaixo e no seu pique ela sobe, né? Então, eu agachei, na hora de subir eu tenho minha maior acomodação, né? Nós temos as forças descendentes, né? Que o treinamento com faixas elásticas, ela visa desafiar a curva de força ascendente,
né, fornecendo uma carga variável. Por que ascendente? Porque eu vou fazer, onde eu tenho menos força, eu vou fazer um maior recrutamento daquela unidade. Então, eu vou aumentar a minha taxa de desenvolvimento de força, certo? E a ensino, né, são movimentos uniarticulares, como o bíceps e extensão, que no meio do movimento eu tenho maior torque, certo? Então, vamos lá. A maioria dos movimentos esportivos, como correr, né, chutar, arremessar, ocorrem em ordem sequencial, dando um movimento, iniciando pelos músculos e segmentos proximais e depois transferindo para músculos e segmentos distais menores ao longo da cadeia cinética. Então, durante muitos movimentos multiarticulares, o acúmulo de força gerada sobre cada articulação ao longo da cadeia cinética resulta em uma assimilação dos torques articulares. Quando os segmentos desses movimentos multiarticulares se aproximam da extensão total, o sistema de alavanca musculoesquelética ganha uma vantagem mecânica e é capaz de suportar maiores forças de resistência externa. Teoricamente, esses movimentos seriam bem suplementados por equipamentos de resistência de carga variável, que aumenta de forma linear ou curvilínea. Então, as limitações de uso de resistência constante ou peso livre o tempo todo do treinamento é um fato de que a carga permanece inalterada ao longo da amplitude de movimento. É importante entender que quando você considera as propriedades mecânicas do músculo, especificamente quando os músculos são mecanicamente prejudicados em certas posições dentro da tarefa do movimento, devido ao princípio da tensão de comprimento. Então, a resistência constante pode não desafiar adequadamente aquela musculatura, ao ponto em que as maiores cargas podem ser elevadas. Em vez disso, a musculatura é limitada ao ponto em que é mais fraca, ou seja, o ponto de atrito. As faixas elásticas usadas como uma modalidade resistida complementam a relação de comprimento e tensão, exigindo recrutamento progressivo em unidades motoras de alto limiar, portanto, exigindo maior recrutamento das unidades motoras, mais alta posição mecanicamente vantajosa dentro do movimento. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Que onde a gente tem o maior conforto, com as bandas elásticas a gente vai ter o maior desconforto, tá? Quando você considera com que o elemento contrátil do músculo ele é reforçado a altas velocidades contráteis e a aceleração de qualquer objeto é proporcional à força necessária para mover aquele objeto e inversamente proporcional à massa ou à inércia, as bandas elásticas poderiam ser mais uma modalidade apropriada para desenvolver a capacidade e velocidade do músculo. Então, o treinamento com carga variável ele faz com que aquele músculo ele ganhe velocidade na sua contração. À medida que as bandas elásticas se estendem, o atleta é obrigado a continuar o recrutamento das unidades motoras de alto limiar, resultando em um aumento da produção de força em velocidades altas, porque eu tenho que acelerar e desacelerar com mais velocidade. Provavelmente isso traduzirá em maior produção de força ou perto da extensão completa do membro. A resistência fornecida também pelas correntes depende da gravidade e é determinada pelo tipo de aço, densidade do diâmetro da corrente e o comprimento da corrente usada. Elas são dispostas nas extremidades, nas barras ou halteres, com a vantagem de proporcionar um estímulo variável e progressivo. Então, vamos lá. Então, cada vez que eu estou lá embaixo, né, eu tenho uma carga mais leve. E a partir do momento que eu vou ficando em pé, eu tenho uma carga mais pesada. Então, de forma progressiva, eu vou tirando essa desvantagem mecânica e potencializando a minha fase excêntrica do movimento. Embora a resistência externa permaneça constante, a força exercida pelo músculo varia com a vantagem mecânica das articulações envolvidas no movimento.
É importante entender como os músculos geram força em articulações específicas. Por exemplo, durante a execução do exercício como agachamento ou supino, que possui uma curva de força ascendente, onde a capacidade de produção de força aumenta no progresso do movimento, o atleta fica limitado em uma capacidade de produção de força durante a seção inferior, tá? Então, a produção de força muscular está em seu ponto mais baixo, enquanto a produção de força muscular ocorre durante o quarto superior do movimento. Então, quando as correntes são presas nas pontas da barra e deixadas penduradas no chão, conforme a barra se move para cima, outros elos da corrente deixam a superfície e aumenta de forma progressiva a resistência durante todo o levantamento. Pelo contrário, quando a barra é abaixada, os elos da corrente se acumulam no chão e o peso total da barra diminui. Isso explica porque as correntes, embora possam ser usadas em qualquer exercício como barra, são usadas naqueles que têm a força de tempo ascendente, porque eu vou trabalhar onde eu tenho uma maior deficiência. Né? Então, nós temos dois tipos de técnica, né, na hora de prender as correntes, certo? Nós temos o anel duplo e nós temos a suspensão linear, tá? Então, quando a gente fala de anel duplo, cerca de 50% da corrente é acumulada no chão, dependendo do comprimento e profundidade do movimento em si. Quando a gente fala da técnica de suspensão linear, ela foi descrita e ilustrada, né, como um método que a corrente ela fica linear, né? A gente consegue fazer um tracejado da barra até o chão, né? E ela fica presa por mosquetões ou grampos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem. Então, a suspensão linear e o anel duplo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar o anel duplo, né? Eu sinto mais potência, trabalho muito essa questão da aceleração, então saio de baixo, acelero e desacelero, acelero e desacelero, né? Então, vai muito da necessidade dos atletas de vocês aí, as adaptações, certo? Então, trouxe para vocês alguns estudos, né, falando da importância e de por que trabalhar essa parte elástica. Se eu pudesse deixar para vocês aqui, a maior importância seria trabalhar pico, velocidade média, na concêntrica e na excêntrica, né, velocidade pico, e trabalhar a fase excêntrica desse movimento. Então, como eu disse a vocês, trabalhar com o elástico não é brigar com o elástico, é você saber por que trabalhar com elástico, né? O que é que você quer de trabalhar com elástico, o que é que você quer de trabalhar com a corrente, né? Então, para a gente que trabalha com futsal, o elástico ele é fundamental para trabalhar principalmente. Acelerei, pum, desacelerei para fazer a mudança de direção, que é onde a gente sabe que acontece as maiores índices de lesões e onde são as maiores deficiências dos nossos atletas. A força da banda adicionada foi igual a 20 a 55% do RM dos sujeitos. Duas plataformas de força independente coletaram dados de força na reação do solo e um sistema de captura de movimento de 9 câmeras foi usado para a medição dos deslocamentos. Os resultados mostraram que foram significativamente maiores os usos com bandas elásticas e os que foram do que os que não utilizaram, né? Não houve diferença nenhuma em outra variável. Então, quando a gente pensa em potência, né, eles pegaram o agachamento e colocaram com faixa elástica e sem faixa elástica. Então, quando a gente sabe que a gente adiciona o elástico, eu não vou estar trabalhando na minha fase onde eu tenho um descanso ali. Então, trabalhar com elástico é ter tensão em todo o trajeto do movimento. Então, não tem pausa. Então, tinha como potencializar, a gente pode potencializar mais. Então, já pensou fazer um agachamento com salto? Então, eu vou estar potencializando ainda mais todo o movimento da execução daquele exercício, tá? Então, se a gente está muito preocupado com essa questão de implementar e potencializar, né, eu indico demais o trabalho com super bands, tem até kits que são com elásticos mais finos, onde você pode estar realmente introduzindo isso, porque assim, pessoal, a gente tem que entender, a gente trabalha com atleta de rendimento, mas
Ele pode ser atleta de alto rendimento para o futsal, mas para o treinamento com carga assimétrica e variável, eles não são. Por quê? São mestres de treinamento que requer uma coordenação motora, a integração de todos os sistemas a 100%. Né? Então, a todo vapor, como a gente fala. Então, primeiro comece, né, com os baby steps de forma progressiva, que vocês vão ver o quanto isso dá de resultado, né, em um curto espaço de tempo. Né? Esses métodos de treinamento e resistência fantástico. São 15 páginas de um artigo onde eles vão mostrar a vocês como trabalhar com cada método de treinamento, da parte variável, com alavancas, com correntes, com resistência de borrachas. Né? Eles vêm mostrando o porquê da gente trabalhar. Vai trabalhar potência, não precisa você agachar totalmente, você trabalha de baixo para cima e com elástico também. E ele pode ser usado, né, como eu falei, em vários planos. Então, pessoal, isso é a solução para nossos problemas. Né? A gente não trabalhar apenas no plano sagital e frontal, mas trabalhar no transversal, no oblíquo e trabalhar essas maiores deficiências no sistema rotacional dos nossos atletas. E, além disso, né, é importantíssimo também no processo de reabilitação, né, em conjunto com as cargas normais. E esse equipamento, ele deve se adaptar ao usuário e não o usuário a ele. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, de forma progressiva e de acordo com a vivência daquele seu atleta. Tá? E como prescrever isso? Né? Então, de forma progressiva, primeiro eu trabalho com correntes, depois com superbands e depois com correntes e superbands. Tá? As correntes, elas vão dar um repertório motor importante que eles vão utilizar bastante quando for trabalhar com a parte de elástico. Né? Professora, eu posso botar elástico com corrente? Pode. Você pode botar elástico com corrente e assimétrico. Né? Aí é o pico do treinamento. E quanto mais sinapses vocês produzirem para os atletas de vocês, melhor vai ser o repertório motor, melhor vai ser a potencialização de todas as capacidades que ele tiver. Né? E alguns cuidados quando forem prescrever, tá? Pelo amor de Deus, muito cuidado. Esses tipos de metodologias de treinamento, eles não são utilizados em iniciantes, eles são de intermediários para avançados. E priorizar sempre os multiarticulares integrados, tá? Ter bons níveis de mobilidade e estabilidade, porque se não tiver, vai danificar o sistema, vai comprometer musculatura, vai comprometer osso, articulação e tudo mais. E quando eu falei para vocês de especificidade, né, a gente precisa entender aqui que Verkhoshansky já dizia há muito tempo que se deve treinar e jogar da mesma forma que se compete. Então, entender as demandas da modalidade na hora de prescrever. Como eu falei para vocês, né, é importante a gente saber se eu tenho um atleta de vôlei e ele é levantador, eu preciso saber as deficiências dele, o que ele precisa melhorar, né? E assim eu conseguir fazer com que esse gestual dele seja melhorado. Mas como é que eu cheguei nisso, né? Nós temos uma análise funcional desportiva que eu vou estar passando para vocês, onde a gente vai analisar cada movimento. Vamos lá, no meu esporte, quais são os movimentos funcionais predominantes? Quais são as ações de membros inferiores? Eu tenho posicionamento de membros inferiores, ações do tronco, ações de membros superiores. Quais são os planos que têm maior predominância no meu esporte? Nível de resistência externa, velocidade de execução. Qual é a força predominante? Então, pessoal, na hora que a gente vai prescrever, a gente tem que adicionar ali, claro, mais informação, como eu vou estar dando para vocês hoje. Vocês vão estar colocando dentro da caixinha de ferramentas de vocês mais um método de treinamento, mas a gente não pode entender o básico, não pode deixar o básico para trás. O básico, ele sempre vai complementar o algo novo. Né? Então, entender esse funcionamento da modalidade esportiva ela é fundamental. Tá? E aí, abrindo aqui para vocês também os convidos, vai ter o meu curso de treinamento funcional para alta performance, dia 8 e 9 de outubro. Ele também é online. Quem tiver interesse, depois entre em contato comigo.
E a mensagem final, eu gosto muito desse cara, né? E ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será a consequência de uma boa preparação. Então, parabéns, meu amigo Harrison, pela o grupo de estudos aqui, por estar fomentando o conhecimento, incentivando e melhorando a nossa categoria, tá? Obrigado a todos vocês aí por estar até essa hora me escutando, debatendo, buscando conhecimento. Aqui estão os meus contatos, onde eu fico à disposição de vocês para que a gente possa tirar dúvidas, comentar. Ah, professora, eu testei isso aqui, não deu certo. Você pode me ajudar? Ajudo, tá? Estou aí no grupo não só para constar, mas para ajudar. Então, sempre que precisarem, que testou e tudo, manda um WhatsApp para mim, que eu ajudo vocês. Belezinha? Muito bom, professora. Parabéns aí pela sua excelente apresentação. Tenho certeza que agregou aqui para todos nós. E ainda não acabou, tá, pessoal? Fica o espaço aqui. Lembrando que tem os sorteios, né? Então, promessa é dívida. Já vou realizar os sorteios. Professora, falando nisso, para a gente agilizar aqui, lembrem, pessoal, não é para usar o grupo do WhatsApp, é para usar o chat aqui do Microsoft Teams, beleza? Professora, manda privado para mim no WhatsApp aí, um número aí de 0 a 50. Vamos lá. Tá de 1 a 50, melhor dizendo. Zero não vai contar, tá? De 1 a 50. A partir de agora, pessoal, quem acertar esse número aí, ó, vai levar a camiseta, ó, camiseta aqui da Barrio, aqui, ó. Kipsta Futsal, né? Futsal é na Decathlon, né, pessoal? Lembrando que a Decathlon é uma gigante aí dos esportes, né? Essa gigante francesa aí do qual eu tenho a Já honra mandei, hein? Já mandei, de hein? fazer parte. Então vamos ver aqui no chat se o pessoal já está disparando aí a metralhadora. Quem acertar aí, ó, vamos ver. Manda no chat, tá? Não é privado para mim, tá, pessoal? Manda aqui no chat do Microsoft Teams. É onde está valendo. A senhora já mandou o número aqui. Mas, Vamos rapaz, lá, ninguém vai acertar o número, não acredito. Não. vamos lá. Ó, tá soltando aí, ó. Daqui a pouco alguém acerta, professora. Ainda não saiu não, né? Vamos ver aqui. Não, ainda não. Tá não, vamos lá. Continua aí, pessoal. De 1 a 50, vai levar a camiseta, hein? Rapaz, o número foi bom, viu? Que ninguém acertou. É. Vai acumular, vai acumular. Ih, rapaz, deu um tilt agora aqui pra mim que meu chat ficou tudo preto aqui. Mas não saiu ainda não. Não saiu não. Paz. Lá, pessoal, pode repetir, pode ir tentando aí até que saia o número. Saiu, Priscilão? Que o meu tá demorando a atualizar aqui, tá Saiu dando uma... não, saiu não. Eita, esse número é bom, hein? Estão batendo na trave direto, mas ele não saiu ainda não. Pessoal, enquanto isso, quem tiver pergunta aí para fazer, tá? Já vai pensando aí. Saiu agora. Saiu? Parou, parou, Anderson. parou. Anderson. Cadê? Vamos Não, conferir aqui, lá. ó. Peraí, deixa eu ver se foi Anderson. O meu tá atualizando, tá com atraso aqui. Peraí. Foi Fábio. Foi Fábio Vamos primeiro. conferir. Foi Fábio e depois foi Anderson. Qual o número? Pode falar aí, professora. 26. 26 foi o número que a professora me mandou aqui, ó. Tá aqui no WhatsApp, tá? Quem foi o primeiro, então, que acertou, gente, puder me ajudar aí, porque o meu tá demorando a atualizar o chat aqui. Tá dando umas Foi travadinhas. Fábio. Fábio de quê? Aqui só tem Fábio convidado. Fábio. Ô, Fábio, faz assim, me chama privado no WhatsApp, tá? E depois a gente entra em detalhe. Só fala, ó, fui o ganhador da camiseta. Aí depois eu já entro em contato ali e a gente vai dando seguimento aqui. Tem certeza? Ó, tem alguém aqui que se manifestou que foi ele antes, hein? Vamos ver aqui, ó.
Então, tem Será? Ricardo. O Tem Ricardo? Ricardo. É, a gente tem que conferir, sabe o que está acontecendo? Ó, vou dar até um print, o pessoal tá achando que eu estou melando aqui, ó, O meu porque também, o meu também tá. o meu chat está ficando. Tá, pessoal, faz o seguinte, ó, enquanto eu vou conferindo aqui, que agora o chat parece que normalizou, vou dar só um print para vocês verem aqui, ó, como é que tá ficando, ó. Vou mandar até no grupo aqui, tá esquisito. Quem tiver pergunta aí sobre a aula, vai conversando aí com o professor, enquanto isso eu vou conferindo ali, tá? Não tem problema nenhum, a gente vai chegar aí no ganhador, tá? Se alguém ainda tem alguma pergunta relativa à aula ou qualquer outro assunto aí relativo, tá? Nenhuma pergunta, pessoal? Algum comentário aí sobre a aula? Bom, Priscila, enquanto o pessoal tá meio acanhado aqui, queria te agradecer, tá? Pela disponibilidade. Como eu sempre digo, né? Eu vou na cara de pau, gente, atrás dos convidados aí. Não tem prolabore para os convidados, o que eu acho justíssimo, né? Eu acho que quem trabalha merece ser remunerado, mas todos os convidados que vêm, eles entendem o propósito desse grupo, que é a partilha de conhecimento gratuito aí para todos. Então, muito obrigado, Priscila, por estar fazendo parte do nosso grupo, agregando aí, e também pela sua aula aí, por partilhar seu conhecimento e parabéns aí por toda a tua trajetória. E vamos em frente, né, pessoal, com o nosso grupo. Eu que agradeço a todos vocês, como eu falei, estou à disposição sempre que precisar. Obrigada a você, meu amigo, mais uma vez pelo convite. Tenho o maior prazer do mundo em estar poder compartilhar, né, e ajudar meus amigos aí. E, pessoal, sinta-se à vontade, tá? Sempre que precisarem, pode mandar o WhatsApp aí. Se quiserem mais informações, se quiserem tirar dúvidas, às vezes eu sei que fica um pouco com vergonha, com receio, mas use as redes sociais também aí para poder estar agregando o teu trabalho. Isso pode fazer a diferença para você. Algum comentário a mais? Ricardo, acho que você foi o ganhador. O pessoal vai falar aqui que foi marmelada, né? Pô, ficou tudo dentro do Jack aqui, mas acho que foi o Ricardo meu, tinha passado ali na correria. Eu vou ter que conferir aqui para não dar briga, tá? Pessoal, eu prometi aqui o sorteio de um livro, tá? Eu vou fazer diferente, tá? Porque como tá dando o pau ali no chat, somente para o livro, aí vamos fazer lá pelo grupo do WhatsApp, beleza? Vamos fazer lá pelo grupo do WhatsApp. Aí, novamente, a partir de agora, Priscila, me manda um outro número aí, por favor. O pessoal pode começar já a disparar no grupo do WhatsApp, tá? Porque aqui tá travando, tá complicado. Pode mandar lá, Priscila, outro número, o pessoal pode começar a disparar aí, eu já aviso quem ganhou, tá?